disse, rapaz, você complicou para mim. Mas glória a Deus por isso. E a palavra do Senhor será ministrada mais uma vez nessa noite. A você que nos visita, seja bem-vindo. Deixa eu te falar, seu irmão levantou a mão na hora da primeira vez. Amém. Glória a Deus. A você que nos visita, que Deus abençoe. Se no final do culto você quiser uma oração, nós estamos aqui, pastores, para orar por você. Deixa eu só falar uma coisa, no final do culto, se você, eu vi que o Fabiano trouxe uma peça de roupa, eu vou orar, eu vou ungir, nós vamos orar, nós vamos ungir. Se mais alguém no final do culto quiser uma oração específica, vem aqui que nós vamos orar e vamos ungir você aqui na frente, os pastores vão fazer isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus, irmão? Com Jesus. Está feliz? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero, antes de mais nada, introduzir você. Nós estamos numa série de mensagens. Construa o seu futuro com o Espírito Santo. E essa série de mensagens hoje à noite é a terceira série. Tem mais 2 séries ainda a serem ministradas. A primeira série, o pastor Sandro, o reverendo Sandro desta casa, ministrou sobre o sonho, sonhe. A pastora Lucilvânia, domingo passado, ministrou sobre orar, oração, ore. E nós, esse domingo, pastor Júnior e eu, incumbidos de dar continuidade e falar sobre planejamento. Planeje o seu futuro com o Espírito Santo. Então, essa noite, com a graça do Espírito Santo, com a graça do Deus Pai, com a graça do Deus Filho, eu ministrarei com você sobre planejar, construir o nosso futuro com a ajuda do Espírito Santo. O fato é que o ano novo começou, o fato é que 2022 iniciou e nós somos pegos muitas vezes de surpresa e passa ano, começa ano, a gente faz promessas, nós prometemos Deus e o mundo que vamos fazer, vamos começar um regime, vamos começar uma dieta, vamos começar a caminhada, vamos começar a academia, eu vou investir um projeto, o fato é que eu vou casar, eu vou viajar, sonhamos, pensamos, projetamos, até imaginamos como será, mas o fato é que melhor do que sonhar, melhor do que orarmos, melhor do que isso também é planejarmos e tudo isso com a ajuda bendita do Espírito Santo. Não é à toa que no livro do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus está dizendo aos discípulos e ao povo, dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, para que Ele vos faça lembrar dos ensinamentos que eu vos ensinei, enquanto estive com vocês. Então, nada melhor do que pegar carona com o Espírito Santo e dizer assim, eu preciso da sua ajuda, para que eu possa colocar em prática todos os meus sonhos e executar os meus sonhos e para que eles surgem e concretizem da melhor forma possível. E é isso que eu quero nessa noite, pela misericórdia do Senhor, ministrar com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu iPad, seu celular, no livro do Evangelho de Lucas, aonde nos escreve o Dr. Lucas, de número 14, nós vamos ler do verso 28 ao verso 30, e eu quero trazer algo para a nossa vida, para a nossa meditação, para a nossa reflexão essa noite. Tanto aos que estão presentes na nave da igreja, quanto àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 28, traz algo interessantíssimo para nós. Se quiser construir, todos acharam, diga amém. Se não, também você pode acompanhar pelo slide que vai estar passando aqui no telão. Você pode acompanhar sem ter problema nenhum. Vai ser bênção para a tua vida também. Diz assim, no Evangelho de Lucas. Se quiser construir, verso 28, uma torre. Primeiro, não se assenta
e calcula o preço, o custo que vai ser, os valores, para se ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vamos repetir o final do verso? Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha que interessante. Nós costumamos a dizer, e esse é o grande fato, essa é a grande realidade. A Bíblia é recheada de instruções para a nossa vida, tanto no passado, como no presente e para o futuro. O que você quiser saber a respeito da tua vida, do futuro da humanidade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um receituário para mim e para você. E é interessante que nós começamos a ler o verso e dizendo o seguinte: se quiser construir, primeiro é melhor você sentar, calcular e ver os preços que é necessário. Eu não sei você, mas eu creio que muitas pessoas que estão aqui já trabalhou no setor de finanças e de cobranças. E tudo que você, como financeiro de uma empresa, é o carro-chefe, é o que segura e é o que solta, é o que libera e é o que prende. O pessoal que trabalha na produção, o pessoal que trabalha na execução, o pessoal que trabalha no planejamento, não consegue dar um passo para frente, não consegue executar, se quem é o responsável não calcular e dizendo: tem para investir, não tem para investir, tem para ir até determinada ponto de linha de fabricação, ou não tem para ir. E é vergonhoso você trabalhar numa linha de produção e colocar um produto no mercado que 1000 terão acesso e o restante não vai ter aquele produto. Por quê? Porque calculou errado, planejou errado, não houve um cálculo devido. A nossa vida, ela é dessa forma. Eu preciso calcular, sentar, fazer os planos para sonhar. Há um tempo atrás, na pandemia, nós compramos a nossa casa. Em pleno momento de caos. E o Espírito Santo colocou no nosso coração numa bela manhã de segunda-feira. Estou abrindo o portão da loja. O Espírito Santo disse assim: eu vou te dar condições e você vai. Eu falei: é loucura. Eu vou te dar condições. Aí você começa a sonhar, pensar e planejar. E aí nós tínhamos ideia: ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avançar a cozinha, vamos levantar aqui em cima, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chamamos um irmão que era da igreja, pedimos para ele levantar os recursos, os gastos. E olha, nós vamos investir, vamos colocar aqui, porque depois futuramente a gente estende o quarto da Gabriele e põe isso, põe aquilo. Quando nós chamamos o irmão, ele disse assim: ó, fica tanto. Eu disse assim: metade, deixa para o futuro, vamos fazer só o que dá para fazer agora. Ah, mas é o que dá para fazer, vamos fazer. Quantos de nós já não andou pela vizinhança, pelo bairro, e não passou, entra anos e sai anos? E, gente, eu não estou falando isso aqui e estou denegrindo ninguém, não. Pelo amor de Deus, eu quero que você entenda. E não viu uma casa que há muitos anos está no reboco. Glória a Deus. Maravilhoso, pelo menos está no reboco. Mas quantas das vezes tem lugar que o cara nem terminou, parou nos alicerces, parou ali naquela parte e não consegue avançar. E o texto vai dizer: primeiro se assenta e calcula, faz as contas, depois vê se vai ter dinheiro suficiente para completá-la. Olha que interessante. Talvez você não entenda nada de construção, mas você vai precisar de alguém que entenda. Então é óbvio que você também precisa entender que vai ter um custo, não só com
as matérias-primas, mas com a mão de obra. E hoje a mão de obra não é barata. Quem trabalha na área de construção? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu sei que tem gente que trabalha na área de construção, não é barata. Principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Chame, calcule, vê se vai ter dinheiro suficiente para completar. Por quê? Se lançar o alicerce, ou seja, se cavar... Cadê o Everaldo? Não veio hoje, né? Não está aí. O irmão Everaldo, da nossa igreja, ele foi para Araraquara, foi isso, né? Araraquara. Irmão, ele levantou, o irmão nunca... Ele veio da área da construção, mas ele nunca construiu uma casa sozinho. E esse irmão levantou uma casa lá em Araraquara, que quando nós vamos visitar ele, nós ficamos bobos. E ele disse assim, olha, eu chamei um da família, chamei meu irmão, porque os irmãos eram da área da construção, ele também entendia, conhecia, mas trabalhar, executar sozinho, nunca tinha feito. Mas ele foi colocando, ele foi calculando, ele foi vendo uma casa que você fica de boca aberta. E aí, você precisa ver se você é capaz de finalizar. Por quê? Porque o texto vai dizer assim, porque se você não conseguir terminar, todos os que virem, eles vão rir de você. E este homem, que começou a construir e não foi capaz de terminar, ele vai ficar mal visto pela sociedade, por alguém que planeja ou por alguém que constrói, que começa algo, mas nunca termina. Eu na minha vida, deixa eu te falar algo meu, pessoal, já comecei muitas coisas que eu não terminei. E eu ia muito na empolgação, no embalo dos outros. Estou começando a fazer isso, eu também vou. Eu estou começando a fazer aquilo, eu também vou. Eu estou fazendo aquilo, eu também vou. Eu não estou dizendo que você não pode fazer várias coisas, mas comece a iniciar e comece a terminar. Porque melhor do que começar é eu terminar. Melhor do que como eu começo é como eu termino. E o curioso, o interessante, que nós vamos aprender uma coisa muito interessante com essa passagem da palavra do Senhor. Que é algo que o Espírito Santo tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com quem está nos assistindo. Tem tudo a ver comigo e com você que levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida para Jesus. Por quê? Eu disse no início que começa-se os anos, teve o culto da virada do ano, e quantas coisas nós não prometemos, quantas promessas nós não fizemos. Esse ano eu vou começar a 1000 graus, vou começar no vapor total, eu vou fazer parte do ministério tal, eu vou fazer parte disso, eu vou jejuar para Deus salvar o meu marido, eu vou jejuar para Deus salvar a minha casa, eu vou jejuar para salvar a minha família, eu vou jejuar para Deus abrir uma porta, eu vou jejuar para Deus fazer isso, e a gente começa no vapor todo, mas daqui a pouco a gente vai se esfriando. E é isso que o texto chama atenção. É isso que quando Jesus está ensinando, Lucas observa, ele diz assim, ele chama exatamente para isso. Por quê? O gás que você começou, o pique que você iniciou, é o mesmo que você precisa ter para terminar. Você disse que você ia entrar com tudo no ministério de louvor. Você disse que você ia entrar com tudo no ministério de obreiros. Você disse que você ia entrar com tudo no ministério de alimentando vida. Você disse que você ia jejuar, que você ia orar, que você ia vir todos os dias no oxigênio para orar pela sua família, para Deus salvar o seu marido. E aí, você não está vendo o resultado e você começa a desfalecer. Você começa a esfriar. Você começa a entregar os pontos. E aí, as pessoas que estão à sua volta, o meio familiar que te viu, que te olhou, você dizendo, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou consagrar pela salvação da minha família, esse ano eu vou para a oração, esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Daqui a pouco te vê como 5:50 e você nem se arrumou para vir para a igreja. 5:50 e você nem começou a semana e você nem dobrou o joelho para orar. Passaram-se 3 dias e você nem buscou a Deus, você nem abriu a Bíblia. Tem gente que só abre a Bíblia quando vem aqui na igreja. Tem gente que não faz os seus devocionais. Tem gente que não calcula.
Tem gente que não vê se exatamente vai conseguir chegar até o fim. Melhor do que sonhar é orar. E melhor do que orar é o junto, o agir. Oração. Planeje. Como que você quer? A construção de uma casa. Quem já construiu uma casa aqui? Quem já construiu? Irmão, não é do dia para o outro. Demora. Ah, pastor, mas é que Deus falou que ia salvar meu marido. Ele falou que vai salvar, ele vai salvar. Mas não é do dia para a noite. Começou aos poucos. É que você não está percebendo que está tendo mudança. É que você não está percebendo que começou a cavar o alicerce. Que você está abrindo buraco. Você só está abrindo buraco. E você está preparando o ambiente para que quando Deus fazer assim, agora é a hora, não está só na terra. Não está só, não escavou o buraco. Mas também fez as sapatas. Porque o sustento da parede de uma casa não está simplesmente em ela estar em ele. Você tem que levantar alicerces. Oh, alabaxeca, alabassúria. Pastor, como eu levanto alicerces? Através da oração. Como que eu construo sapatas? Através da palavra. Se eu não leio, se eu não busco, se eu não pratico a leitura, como é que eu vou estar apto para poder construir? Eu perguntei para o Everaldo e disse, Everaldo, mas como que você buscou tudo isso? Eu fui para a internet, eu fui para o YouTube, eu fui procurar pessoas que já passaram pelo caminho que eu já passei. Tem alguém pegando a visão aí ou não, irmão? Você já chegou para alguém que o marido não era salvo e você perguntou para ela quantos anos ela orou para Deus salvar o marido dela? E você está achando que Deus está demorando para salvar a sua família? Irmão, você só começou 2022. E tem gente aqui, ó, essa veio do céu. E tem gente aqui que falou assim, em 2017, Deus falou que ia salvar o meu marido. Allah se cantou, Allah sébia. Você não está vendo, irmão, mas as paredes já estão erguidas. Daqui a pouco vem um acabamento. Daqui a pouco vem a pintura. Daqui a pouco você começa a pendurar os lustres. Você não consegue enxergar com os teus olhos físicos, nós não conseguimos, mas se você começar a olhar com os olhos espirituais, você já percebeu que teve alguns finais de semana, que a sua família não quis ir para aqueles esqueminha que todo final de semana ela vai? Você já percebeu que seu marido, a sua esposa, já faz tempo que não está fazendo algumas coisas que ela gostava de fazer? Você já percebeu que de repente, do nada do outro, você pegou o seu filho assistindo um vídeo no YouTube de um jovem e de uma pessoa jovem falando algo de Deus? Você já percebeu isso? São as paredes que estão sendo erguidas e o acabamento, o Espírito Santo está começando a dar. E você está achando que já está a hora de você abaixar a mão. Irmão, continue orando, continue buscando, continue praticando, continue evoluindo. Você sonhou, você orou, você planejou. Então continue até o final. É só o começo. O problema é que a gente quer tudo na hora e do nosso jeito. Deus fala assim, eu vou salvar. Aí você já quer o cara aqui dentro, ó, pá! De terninho, gravata e dando... Ó, calma, irmão. E os vícios, e o palavreado, e as limpezas, e os pecados escusos e ocultos que tem que ser tirado, limpado. E a jocatina é um processo, e quem age é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando você está construindo, você traz alguém para perto de você que entende do assunto, que conhece do assunto. E se tem alguém que conhece do assunto, chama Espírito Santo de Deus. Mas olha, como é que começa? Nós começamos assim. Primeiro você levanta de manhã e ora. Depois você lê a palavra. Depois você jejua. Depois você se consagra. Depois você continua firme na oração, na igreja. Depois você continua firme no ministério. Porque a primeira coisa que é habitual nosso, que se Deus não fizer alguma coisa na nossa vida, é abandonar os ministérios que Deus nos colocou. E se tem uma coisa, Deus conta com você naquilo que Ele te chamou para você exercer. Ao primeiro sinal de luta, a gente quer sair fora do barco. A gente quer abandonar a construção.
A gente quer largar a casa pela metade. E deixa eu te falar, construção tem sujeira, tem cheiro de cimento, tem cheiro de terra, tem cheiro de coisas que você, talvez você está olhando para a tua família e você está vendo e você está achando, só está afundando, a coisa está ficando feio. Não, é que tem obra saindo. E na obra às vezes estoura alguns canos, na obra estoura algumas coisas que a gente não queria que estourasse. Na obra, na construção, às vezes vai surgir coisas emergenciais. Entenda que o Espírito Santo está dizendo, sou eu que estou cavucando para tirar as coisas ocultas e escondidas, para poder limpar e entregar a casa em pé do jeito que tem que ser. Porque Mateus 7, se não me falha a memória, a partir do capítulo 20, Jesus compara o homem sábio com o insensato. Aquele que constrói a casa na rocha e aquele que constrói a casa na areia. E o construtor, ele é especialista em construir casa na rocha. É que tem hora que eu e você quer dizer para ele, constrói na areia que é mais fácil, é mais mole do que você construir na rocha. Porque a rocha é dura, demora para cavucar, demora para achar o lugar certo. O que eu quero dizer com isso? A rocha é oração, a rocha é a palavra, a rocha é se consagrar, a rocha é mais difícil, mas quando a casa ficar de pé, nada derruba, porque ela está construída na rocha que é Cristo Jesus. E ele diz, vai vir o vento, vai vir a chuva, vão vir os temporais, vão vir as adversidades, vão vir as lutas, vão vir as perseguições, vão vir as calúnias, mas se a casa foi edificada na rocha, vai bater, vai chacoalhar, mas a casa não vai cair, porque ela está construída na rocha. Sua esperança, sua família, sua casa, seu ministério, teu trabalho é construído na rocha. Mas o homem insensato, que constrói na areia, aquele que quer tirar vantagem, aquele que quer terminar a obra antes da hora, aquele que depois vai falar, rapaz, aqui podia ter colocado uma tomada, só que você foi apressado, você avançou. Provérbios de número 21, se não me falha a memória, eu quero ler com você. Provérbios 21:5, diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. A voz da gente dizia, tem um ditado que quem quer comer rápido, come cru. Quem tem pressa, come cru. Paciência. Vai com calma. Você não está vendo agora, mas o Espírito Santo já está falando em sonho com pessoas da sua família. Você não percebeu ainda, mas tem grupos que o seu filho já não está mais. Tem grupo que a sua filha já não está indo mais. É o processo de construir na rocha. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Será que você pode dar um glória a Deus para o Senhor Jesus essa noite? Planejar com a ajuda do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Por quê? Se Deus planejou o universo com a ajuda do Espírito Santo, imagina o Espírito Santo nos ajudando a construir e a planejar as coisas na nossa vida. Sabe por quê? Lá no livro de Gênesis, oh meu Deus, capítulo de número 1, a terra era o quê? Sem forma, vazia. Mas o Espírito Santo se movia sobre. Irmão, eu moro nessa região aqui há anos. Quem lembra do Jardim Ouro Verde, Planalto, Ademar de Barros, aqui para o lado? Isso aqui era só mato. Senhor, quem é daqui? Levanta a mão. Irmão, melhorou ou não melhorou isso aqui? Lembra como que era essa região? Não vai muito, Ouro Preto, Jardim Uruguai. Eu lembro que nós íamos para uma vigília lá.
para o Campo Grande. E às vezes a gente subia, os carrinhos eram velhos. E aí o irmão vinha com uma caminhonete amarrando os carros que ia puxando atrás, porque eram umas pedras desse tamanho. E você lembra? Há 20 e poucos anos atrás nós fazíamos aquelas vigílias. E nós ia para lá e o irmão vinha puxando, irmão. E você ia assim, ó, só o Senhor é Deus. Porque o irmão puxava o carro ia assim, ó, no barro. Só Deus é o Senhor. Eu falei, Senhor, se eu não chegar na vigília, eu chego no céu. Cantamos. E o carro ia assim, olha como é aquilo hoje. Ei, a história da tua família, talvez ela está sem forma, parecendo que ela está vazia. Mas quando o construtor chamado Espírito Santo pegar, irmão, seu filho é uma bênção na mão de Deus. Ele é um terreno vazio para o Espírito Santo trabalhar. A sua casa é um terreno vazio e o Espírito Santo está do teu lado dizendo assim: como é a casa dos sonhos que você quer? Como é a família dos sonhos que você sonha? Como é que você quer que o seu filho seja? Como é que o seu marido, que você gostaria que o seu marido fosse? Como é que você gostaria que a sua esposa fosse? Ei, comece a planejar. Comece a dizer qual é a cor da parede, qual é, se você quer o primeiro, o segundo, comece a dizer. A terra era sem forma, era vazia, mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve. Eu quero declarar essa palavra para a tua vida. Tem gente aqui que talvez está vivendo uma escuridão na tua família, mas você é a luz acesa na sua casa. Você ainda assim é a luz acesa na sua casa. Parece que está sem forma, sem graça, não tem motivo para viver. Mas eu venho aqui declarar na sua vida essa noite: é só o ponto de início para o Espírito Santo. Continue investindo nessa construção, continue cavando, continue dizendo para Deus aonde você quer colocar as sapatas para começar a erguer as paredes da tua vida. Nós já sonhamos, entendemos que precisamos orar, e estamos entendendo hoje que é necessário planejar. E planejar tem a ver com criar um plano, otimizar o alcance daquilo que você sonha. Você estabelece, você planeja, você cria, você põe no papel. Quando você foi casar ou casou, você sonhou, você pensou. As mulheres principalmente, como que queria, os arranjos, os enfeites. Chama planejar. E você faz com que essa meta seja mensurável e atingível. Ou seja, algo que você pode chegar, conquistar e realizar. Planejar é preparar esse plano. Eu preparo. Existe um terreno, existe um lugar. E preparar às vezes é difícil, porque nem todo mundo quer. É árduo, é trabalhoso. Organizar o projeto, trazer pessoas para perto de você, porque nem todo mundo consegue sonhar como você sonha. Nem todo mundo consegue ver como você vê. Quem está planejando, o sonho é seu. Quem está planejando é você, quem quer é você. Talvez as pessoas que vão estar perto de você não vão conseguir sonhar, porque elas já têm outros sonhos. Levantar os recursos e levantar os intercessores, que talvez aqui está levantar recursos e a sua equipe. Aprende uma coisa para a sua vida. Quando eu preciso levantar os recursos, eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso trazer a minha fé em execução. Porque em Hebreus diz o quê? Que a fé é aquilo que eu não vejo, mas que o quê? Espero, que eu já
conquistei. E levantar pessoas que intercedem com você. Pessoas que vão orar por você. Pessoas que vão estar do seu lado dizendo: eu estou orando por você, para que você termine aquilo que você começou. E eu quero trazer um exemplo muito sensacional de alguém na Bíblia, que para mim, você pode ter lido vários livros, vários livros, mas a Bíblia ainda é o melhor livro a se ler. Há um líder sensacional, chama Jesus Cristo, que ele começa o seu ministério depois dos seus 30 anos. E em 3 anos de execução do seu ministério, ele vai colocar em prática o exercício daquilo que ele veio fazer na terra. Aquilo que o profeta Isaías no capítulo 9 vai dizer: e o menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Porque o povo que só vivia na escuridão verá a luz. O povo que vivia sendo enganado agora não será mais, porque haverá um governo de verdade que governará. E Jesus, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, após ser batizado, ele vai dar início ao seu ministério. Ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo, e mesmo assim ele planejou, e ele sabe o que ele precisa executar. Ele sabe qual é a sua finalidade aqui na terra. No capítulo 5, Jesus sobe para o sermão da montanha. No capítulo 4, como eu disse, ele está recrutando os discípulos após ser batizados. É levado ao deserto e recruta os discípulos, aquele que vai ser a sua equipe, aquele que vai sonhar com ele o sonho do Pai. E ao estar com Cristo Jesus, os discípulos sobem no capítulo 5, no sermão da montanha, e o Senhor está numa espécie de conferência, ministrando ao povo, ministrando às pessoas, dizendo para o que veio, dizendo sobre a bem-aventurança e ensinando. No capítulo 8, Jesus vai descer para colocar em prática tudo aquilo que o Pai o enviou. E no capítulo de número 14, há algo sensacional para a nossa vida, que é exatamente isso que eu quero, em rápidas palavras, falar com você nessa noite. O objetivo de Jesus, que está no Mateus 11, 28, quando ele diz assim: vinde a mim, todo vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, que ele é manso e suave. Eu vim trazer vida eterna para vocês. Até o presente momento, vocês planejaram, vocês sonharam, fizeram do seu jeito, da maneira de vocês, mas a partir de agora pode ser diferente. Eu tenho algo diferente para lhe oferecer e para lhe dar. Algo que de fato mude a concepção de vocês, mude o destino final de vocês. Aqui na terra, enquanto estiverem aqui, como ele orou no livro de João 14, Senhor, enquanto eu estive com eles, eu os guardei, eu os livrei, eu os protegi. Aqui na terra, vocês sofrerão opressão, sofrerão perseguição, mas tende bom ânimo, eu venci. E no capítulo 14, o ministério de Jesus está estourado. É um ministério que explodiu. E há uma multidão que aonde sabe onde Jesus está, o segue, o acompanha, vai até ele, se apresenta diante dele. E se você ler o texto, eu gostaria rapidamente de ler com você, no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso de número 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é respeitoso, não é mister, significa não é de respeito fazer isso com eles, que vão assim, dai-lhes-vos de comer. Verso 17, então eles lhes disseram: não temos aqui
senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E o verso de número 19: tendo-lhe mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Observa o seguinte: o planejamento de Jesus não era só curar, não era só libertar os oprimidos. Era muitos enfermos, muitos doentes, muitos oprimidos. Jesus podia fazer isso e muito mais. E a primeira situação que eu aprendo com Jesus, que é o planejamento dele, não é só curá-los, não é só libertá-los, não é só tomar deles um jugo que é pesado, mas é olhar com um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque aquela multidão que chegou logo cedo, logo ao amanhecer, o seguindo, elas nem se dão conta e já está caindo a tarde, e a noite vem surgindo, e elas vão precisar retornar embora para o seu lar. Ei, caiu a tarde, você veio para a casa do Senhor, e você vai retornar para a sua casa, mas a maneira que você veio não é a maneira que você vai voltar. A maneira que você veio, você vai voltar melhor para sua casa. Por quê? Porque melhor do que uma cura, melhor do que algo que você vem imaginando, Deus tem um alimento espiritual para a tua vida, para te dizer para você hoje à noite: eu tenho um olhar de misericórdia para com a sua vida. Prova isso é que quando Jesus age desta maneira, age desta forma, ele está dizendo nada mais, nada menos. Ele saiu do barco, viu a multidão e curou-os. Ele teve compaixão, misericórdia deles. O planejamento de Jesus faz parte de ter misericórdia. Misericórdia que eu e você precisamos ter com pessoas que talvez estão ao nosso lado e passaram e passam pelo processo que eu e você passou. No planejamento de Jesus, não estava só curar, não estava só libertar, não estava só sarar. No planejamento de Jesus, tinha um olhar além da realidade emergencial. Qual é essa realidade emergencial? No versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e diz assim: Senhor, já está tarde, eles precisam ir embora, manda eles embora, porque o lugar que eles estão é deserto, e até eles chegarem às suas aldeias, no lugar onde eles moram, eles estão famintos, passaram o dia inteiro, a tarde toda, não se alimentaram fisicamente, teve o alimento da alma, teve o alimento do espírito, mas a carne está fraca, eles precisam comer, e eles precisam ir embora, para que possam ir ao povoado e comprar a comida. Ei, Jesus olha diferente dos discípulos. Se você veio aqui hoje à noite esperando que eu, o pastor Júnior, o pastor Ajaque, o Jackson, o pastor Oséias, que os ministros, que os líderes tenham alguma coisa para te dar hoje à noite, talvez o que eu tenho, o que os pastores têm, o que os ministros têm, é a mesma coisa que os discípulos. Vão embora para sua casa, vai para lá, comam lá, ei, vai para lá, se alimente. Mas não, o Senhor Jesus, ele olha diferente. O Senhor Jesus olha para eles e diz assim: como assim? Despedir eles? No meio do caminho eles podem sentir fracos, podem se sentir lesionados, podem cair e morrer, e tudo que eu fiz não vai valer de nada. Não é assim. Há um olhar da realidade. Jesus olha e diz assim: não posso fazer dessa forma. Ei, você
precisa entender que o planejamento do homem é o mesmo dos discípulos, mãos vazias, mas o planejamento de Deus é: eu tenho coisas boas para vos alimentar. O homem não pode curar, a denominação não pode salvar, mas Jesus Cristo é o que tem, de verdade, tem um plano perfeito para mim e para você. O homem, a religião, a denominação vai te dizer: vai para casa. Jesus Cristo vai dizer: vem, porque eu tenho o que dar para você. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor para trazer essa palavra para a nossa vida essa noite. Eu aprendo mais uma coisa: eu preciso ser parte do planejamento do Senhor. Como? No verso de número 16, ele vai dizer assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Ei, eu e você fazemos parte do planejamento. Pastor, como assim? Eu não tenho quase nada na mão de Jesus. É tudo. O que você tem? Lembra do profeta Eliseu? O que você tem na sua casa? O que você tem lá? Eu só tenho um pouquinho de azeite. É um pouquinho. Ei, quem começou algo grande, não começou grande, começou no pouquinho. Dá uma olhada com o seu olhar de sorriso para alguém e fala com o seu olhar: ei, começa com pouquinho. Hoje é pouquinho, mas daqui a pouco vai ser muito, porque na mão de Deus Ele transforma o pouco em muito. Irmãos, era para você dar um glória a Deus essa noite. O que você tem, o que as pessoas podem olhar para mim, para você, pode parecer pouco. Talvez tem pessoas que olham e vão dizer assim: não dá nem para ele, imagina como que vai compartilhar comigo. É porque nós de fato não temos, mas nós somos filhos do dono do que tem. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: dai-lhes vocês do que comer. Faça parte do que Deus tem para realizar. E aí os discípulos vão dizer assim: Senhor, tudo que temos são 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz assim: traga até mim. O que você tem? O que de fato você tem? Os seus recursos pode ser pequeno. Comece com o que você tem. Não precisa ser muito. Você começou orando 1 hora, continue 1 hora. Daqui a pouco você está 1h30. Daqui a pouco você está 2 horas. O importante é você começar. Você começou lendo um capítulo, um versículo. Continue. Daqui a pouco você está lendo um livro da Bíblia. Daqui a pouco você está lendo 2 livros da Bíblia. Daqui a pouco você terminou o ano e você já leu a Bíblia. Além de ler a Bíblia, você já leu um livro. Continue com pouco. Pastor, eu só sei tocar ré, dó, mi, fá. Procura o líder do louvor, já é alguma coisa. Pega aí. Exploda nele. Comece. Organização. Seja uma pessoa organizada. Uma pessoa que planeje, mas que também não sai fazendo a torto ou a direito. Olha a organização de Jesus. Jesus ordena para que a multidão se assenta na grama. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Na hora mais conturbada, na hora de maior desespero, para respirar. Você não colocou na mão de Deus? Você não pediu para Ele tratar? Então respira. Jesus diz assim: sem tumulto, senta. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está mandando. Senta. Senta, porque eu não vou despedir ninguém de barriga vazia para casa. Eu não vou despedir ninguém sem uma palavra de direcionamento para a tua vida. Eu não vou mandar ninguém para casa sem dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim jamais sentirá fome. Eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim jamais terá sede. Senta, se acalma. Você só começou a construir agora. Você só começou o início da sua construção agora. Respira.
Mesmo que às vezes, quando você respirar, você vai só respirar, o respiro está no ar, é poeira. Que quando você fizer assim com o nariz, vai sair aquela coisa preta. As mulheres vão morrer de nojo de mim. Eu nem vou olhar para a Michelle, que ela vai ficar doida. Mas quando você faz assim, ó, que você aperta assim, os homens, sai aquele negócio preto. Mas senta e respira. Jesus é organizado. Ele não faz nada atrapalhado. E quando Jesus faz eles se assentarem, Ele toma os 5 pães, 2 peixes, olha para o céu e dá graças ao Pai e os parte. Parte do planejamento de Jesus, ter uma iniciativa de gratidão. É pouco que você tem, mas quem deu foi Deus. Agradeça, seja grato pelo pouco que Ele te deu, porque parece pouco para o homem, para o olhar humano, mas para Deus é o pouco que Ele precisa, é a reserva que Ele necessita para transformar o pouco em muito. Tenha uma iniciativa de gratidão. Trabalhe em equipe, planejamento do Senhor. Em seguida, Ele dá no verso 19, Ele dá aos discípulos os pães e Ele diz para eles: distribua. Aprenda uma coisa: você não chega a lugar nenhum sozinho. Você não faz nada sozinho. Foi o que eu disse no início do sermão. Ei, você sonhou, você orou, você planejou. Peça a Deus quem são as pessoas que você pode levantar para ser coluna no teu ministério. Pessoas que vão ser intercessores pela tua vida. Pessoas que vão interceder a Deus pelo teu casamento. Pessoas que vão interceder a Deus pela tua família. Pessoas que vão ser aqueles que vão estar com a mão estendida, como Moisés, que quando estava com o braço levantado, o povo vencia, o povo ganhava, o povo vencia as batalhas, mas que quando a mão abaixava, o povo perdia as guerras. Procure as pessoas certas para serem quem intercederá pela tua vida. Jesus não conseguia distribuir o pão para todos sozinhos. Ele reúne os discípulos e diz: levem até eles. Verso de número 20, eu estou encerrando. Se o ministério de louvor quiser subir. Verso de número 20. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Na vida espiritual, eu aprendo que Jesus ele lida com esse desperdício. Eu me lembro que quando eu era garoto, quando eu era mais jovem, quando eu casei, fiz algumas vezes, e há alguns anos fiz isso, por muitos tempos, há uns anos atrás que... Mas eu lembro que eu ia toda semana para o monte orar, eu ia para as vigílias, e eu ia. E aí eu disse ao meu pai uma vez, eu disse: pai, eu aprendi com você da forma como a gente busca, como a gente intensifica. E hoje eu vejo que você não tem mais essa intensidade. E ele disse para mim uma palavra muito sábia: aproveite esses momentos e guarde na aljava essas flechas. Não desperdice, porque haverá momentos que você não terá força para ir. Mas você terá reservas para usar. Se coloca de pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muita gente que espera chegar às lutas para a gente chegar até Deus. E é o momento mais frágil da nossa vida. Não precisa chegar às lutas para você se lembrar de Deus. Aproveite os tempos de bonança para vir para a igreja, para orar, para jejuar, para se consagrar. Porque virão dias que você vai olhar para o cesto e dizer assim:
Muitos comeram junto comigo. E comemos tanto que talvez não tenha nem para mim comer de novo. E eu não vou conseguir chegar sozinho. Jesus dá uma lição muito ética na prática e na vida espiritual. Se você ainda tem força para orar 1 hora, continue orando 1 hora e aumente. Intensifique, continue orando. Se você ainda consegue ler a Bíblia, continue lendo. Continue orando, continue buscando. Se você consegue vir para a igreja e ajudar no ministério, continue. Não desperdice essa energia. Continue amontoando brasa sobre a sua cabeça. Porque haverá momentos, haverá dias, haverá momentos de luta. Haverá momentos que você vai olhar para o cesto e pode ser que o cesto esteja vazio. E Jesus deixa uma lição muito grande para nós. Cesto cheio. Tem pessoas que já se alimentaram, mas haverá outros que precisarão se alimentar. Não desperdice a energia da tua fé, a energia do teu tempo com Deus. Por que eu vou para a igreja hoje? Por que eu vou para o culto hoje? Por que eu vou para a oração hoje? Eu vou porque eu preciso continuar alimentando a minha fé, alimentando a minha vida. Por quê? Porque pode ser que os dias ruins vão chegar. E quando chegar, eu preciso estar firme. Firme como está em Mateus 7. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, deu com ímpeto contra a casa, chacoalhou as paredes, balançou as paredes, mas o alicerce continuou de pé e a casa não caiu. Sabe o que eu aprendo com isso? Só baixinho um pouquinho. Sabe por que a sua vida ainda está de pé? Sabe por que a sua vida ainda está de pé? Sabe que por que a sua família ainda não, Satanás não ceifou, meu Deus, essa veio do céu. Sabe por que Satanás ainda não ceifou pessoas da tua família? A sapata na construção, ela é escondida. Ninguém vê, ninguém enxerga. Sabe o que eu aprendo com isso? É um solo solidificado em Cristo, Jesus Cristo. As pessoas olham para mim, para você e dizem assim: como é que aguenta, pastor Júnior? Como é que aguenta, pastor Jackson? Como é que aguenta, pastor Oséias? Como é que aguenta, Jaqueline? É luta, é perseguição, é calúnia, é problema, é a crise, é situação. As pessoas não conseguem enxergar, mas tem uma sapata chamada rocha, que ela está escondida, e ela chama Jesus Cristo, e ela está dizendo: vai vir o vento, vai vir a chuva, vão vir os temporais, mas não vai cair, vai balançar a casa, mas não vai cair, porque sou eu que sustento a tua vida. Ainda sou eu que sustento a tua casa. Se for para aplaudir, aplauda de verdade. O nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Escute aqui. Você vai para sua casa, e essa semana talvez pessoas vão olhar para você e vai dizer: a parede está descascando, tem um trincado no muro, o reboco já está velho.
Tem algumas reformas que precisam ser feitas. E o segredo para a reforma é a palavra de Deus. O segredo é que a chuva continuou batendo, os ventos continuaram soprando, mas Jesus Cristo continuou com você lá. Muitos não enxergou, muitos talvez nem percebeu a chuva caindo contra você, o vento soprando contra você. Talvez os pastores não viram a luta que você travou. Talvez os líderes não presenciaram os seus dias de luta, de guerra. Mas Jesus Cristo estava lá dizendo: pode balançar, pode soprar, pode chacoalhar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, a tua família não será atingidos. Impetuoso, poderoso é, Deus é. que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Eu preciso encerrar. Orabaxere, calabachore, cantarabassure. Iriquiante, orabaxere, cantarabassure, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje à noite. Você até construiu na rocha, mas você começou a olhar para pessoas que construíram na areia, e que você acha que elas é bem mais sucedidas do que você. Irmão, tem pessoas que veio a pandemia, veio a epidemia, e já nem está mais entre nós. Mas você está aqui hoje, é porque Jesus Cristo preservou. Ele é a sapata, Ele é a coluna que mantém a tua vida em pé, a tua casa em pé. A tua confiança está em Deus. O salmista Davi diz assim: uns farão menções de carros, cavalos e cavaleiros, mas aquele que construiu a casa na rocha fará menção do nome de Cristo, fará menção do nome do Senhor. Esses dias me disseram assim: pastor, como que você vê tudo isso? E eu disse para ele: eu vejo da mesma forma. A cruz está vazia, o túmulo também está, mas o trono está ocupado. Se não entendeu, eu vou dizer: a cruz não segurou Jesus, o túmulo não deteve, Ele cumpriu o plano que Ele precisava cumprir. E Ele diz: eu estou assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e eu te sustento com a minha destra. Ei, se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se passares pelo fogo, ela não te queimará, porque eu, o Senhor, te livro dos dias maus. Planeja a tua história com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui hoje à noite, e eu vou te pedir mais 2 minutos, e eu preciso orar com você, que talvez está aqui hoje à noite e construiu a história da tua vida na areia e não na rocha, e você precisa construir a sua vida em Jesus Cristo. Eu queria orar por você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você desse um sinal no seu lugar. Eu vou pedir para a igreja ficar de olhos fechados. Nós não queremos te constranger de forma alguma, mas a sua vida foi uma vida de sonhos, de planejamentos, mas começava e nunca terminava. E hoje à noite o Espírito Santo está dizendo assim: eu tenho um plano perfeito para você. Eu tenho um plano perfeito que começou lá na cruz. Lá na cruz começou tudo. Tetelestai, está consumado.
Eu comecei e eu terminei. Eu venci, você vencerá também. Eu gostaria de saber se há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Você pode vir até a frente, nós queremos orar por você. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? A sua vida para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Oh, Rabacarabachuri, Candarabás. Sai do seu lugar. Tem mais um jovem vindo. Venha, 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 venha. Hoje à noite é noite de salvação. Hoje à noite é noite de transformação. Hoje à noite é noite de entrega. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso reconciliar com Jesus. Sai do seu lugar. Reconcilie com Ele. Reconcilie. Eu briguei com Jesus. Eu estava brigado. Eu tretei. Nós precisamos fazer as pazes. Sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Não vai para casa do mesmo jeito. Sai. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sai do seu lugar. Se tem alguém nos acompanhando nas redes sociais.